Como nós podemos chegar o mais próximo da realidade quando nós formos avaliar a história de alguém? Sabemos que nós temos um hábito cultural, e esse hábito ele não é um hábito muito legal, que geralmente é o que? É denegrir a imagem da pessoa. E a gente deve ter muita cautela quando a gente vai denegrir a imagem de uma pessoa, principalmente pessoas aí que foram marcos históricos. Quando eu vou avaliar a história de uma pessoa, eu devo ter alguns requisitos em mãos para que eu possa chegar o mais próximo da realidade. Ainda assim, com certeza nós vamos, quer queira ou não queira, simplificar a história e trazer ela, mas se a gente usa alguns recursos, com certeza a gente se aproxima um pouco mais da realidade. Antes da gente entrar nessa reflexão, se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a expandir ideias como essa, que tem o objetivo sempre de trazer conscientização, que tem o objetivo sempre de mostrar, né, uma mesma história por diferentes ângulos, fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes, que se tornem mais sóbrias. Enfim, como eu faço para avaliar a história de alguém? Principalmente se for para denegrir, como eu já disse, a imagem de alguém. Primeiramente, antes de eu analisar a história de alguém, eu também devo analisar o quê? Todo o seu contexto histórico. Eu devo analisar a época em que essa pessoa viveu, eu devo analisar quais eram os seus costumes, quais eram a cultura, eu devo avaliar quais eram os seus conceitos morais, eu devo avaliar quais eram os seus princípios religiosos. Tudo isso deve ser levado em consideração. O porquê? Obviamente, o meio em que nós vivemos, ele também é um fator crucial para determinar como será o nosso comportamento. Por exemplo, se você viver num meio que ele é totalmente hostil, obviamente que você vai viver com seus instintos à flor da pele. Seus instintos vão estar mais aflorados. Por quê? Porque o meio pede para que você viva de maneira instintiva. Então, vou avaliar a história de alguém, eu devo avaliar todo esse contexto. O contexto histórico, o contexto cultural, né? Quais eram os seus costumes religiosos, quais eram as suas tradições, quais eram os seus desafios, quais eram as suas dificuldades. Tudo isso deve ser levado em consideração. Por quê? Porque essas coisas, ela vai moldar também o ser humano. A gente não pode simplesmente analisar de acordo com a nossa ótica e simplificar a coisa. Porque toda a história, quer queira ou não queira, toda ela é sempre complexa. E as pessoas têm a incrível mania sempre de simplificar e acreditar nessa simplificação. Um segundo quesito, que também é imprescindível, vai analisar a história de alguém, além de analisar todo esse contexto que eu já disse, também procure ver vertentes diferentes de uma mesma história. Porque na história de alguém sempre vai ter pessoas que defendem a sua ideia, mas também vai ter pessoas que são contra as suas ideias. Faça um balanço nessas duas ideias para você também ter um norte da vida da pessoa. Você está analisando a história da pessoa um pouco mais próxima da realidade, daquilo que realmente foi. E por último, o último quesito que eu acho que é imprescindível é: jamais avalie a história de alguém de acordo com os teus preceitos culturais, de acordo com os teus preceitos históricos, de acordo com os teus preceitos morais, éticos, de acordo com os teus preceitos até mesmo religiosos. Por quê? Toda vez que você avalia a história de alguém usando-se da sua própria crença, obviamente que você vai trazer uma série de contradições, uma série de coisas esquisitas, coisas bizarras. Por quê? Porque você está analisando a cultura de outro baseado na tua cultura. Você está avaliando o costume religioso do outro baseado na sua religião, na sua crença. Você está analisando os conceitos morais do outro, da cultura do outro, baseado nos teus conceitos morais. E tudo isso acaba também desconfigurando e acaba também reduzindo a realidade da história do outro. Por quê? Porque nós estamos avaliando a história do outro não segundo a sua própria experiência, segundo os seus costumes, segundo os seus desafios, mas segundo a nossa crença. E isso, quer queira ou não queira, acaba denegrindo, manchando totalmente a história. Então, quando você analisa, né, quando você analisa usando alguns recursos, você começa a perceber que não faz muito sentido a gente simplesmente avaliar a história de alguém a partir da nossa experiência, a partir da nossa crença e principalmente denegrir a imagem desse alguém. Porque quando a gente está denegrindo a imagem desse alguém, muitas vezes
o fato da gente estar falando mal dessa pessoa, de repente não tem absolutamente nada a ver com essa pessoa. A gente só tem essa disposição de denegrir a imagem de alguém quando a gente está avaliando a história desse outro alguém baseado nos nossos valores, no meu valor, baseado naquilo que eu julgo ser ético, naquilo que eu julgo ser moral. A gente sabe que a humanidade ela é uma multidiversidade cultural, multidiversidade religiosa. Existem pessoas que têm comportamentos totalmente estranhos, realmente é estranho, mas para aquelas pessoas isso de repente é uma coisa comum, uma coisa normal. Atos que a gente julga a partir da nossa cultura de atos imorais, talvez naquela cultura seja um ato totalmente normal, que passam de geração em geração. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Quando você usa esses requisitos, você abrange mais o seu leque histórico e também você tem uma tendência muito mais a refletir sobre o ângulo do outro. E você tem uma predisposição de compreender a história do outro de maneira mais pacífica. E aí, quando você vai pensar em denegrir a imagem dessa pessoa, você já pensa duas vezes. Por quê? Porque talvez você até encaixe, né, na cultura daquela própria pessoa. E aí você se encaixando, você pode até pensar, pô, e se eu tivesse vivido naquele contexto, com aquelas dificuldades, com aqueles costumes, qual atitude eu tomaria? Porque uma coisa é muito desleal você avaliar a história do outro numa condição totalmente favorável a você, num ambiente favorável a você, e você avaliar a história de alguém que estava num ambiente totalmente inóspito, onde aquele ambiente pedia para que a pessoa vivesse com os instintos à flor da pele. E quando nós vivemos com os nossos instintos à flor da pele, nós não tendemos refletir muito, nós não tendemos raciocinar muito. Então, é uma coisa até mesmo desleal, por exemplo, denegrir a imagem histórica de alguém baseado nos meus valores e não compreender a complexidade, o contexto, não avaliar e não levar em consideração todas essas complexidades que eu disse. Por quê? Porque o ambiente, ele também molda o indivíduo. Tá certo que nós devemos ter um certo grau de autenticidade, mas quer queira ou não, o ambiente sempre ele vai moldar também, ele sempre vai modelar a nossa pessoa, ele sempre vai modelar a nossa personalidade. Porque eu costumo dizer, como você simplesmente vai viver com aquela predisposição de amar, de abraçar, num ambiente que é totalmente hostil, num ambiente que está naquele clima de guerra, todo mundo querendo cortar a garganta de todo mundo. Como você vai viver, né, de maneira pacífica num ambiente desse? Obviamente, você vai viver com seus instintos mais aflorados. Então, ao avaliar a história de alguém, tenha em mente de também analisar e levar em consideração tudo muito isso, o contexto cultural, a época, os desafios, os conceitos morais. Também experimente ver vertentes diferentes da mesma história, né? E também analise a história do outro como ela foi, sem usar o filtro da sua própria crença, porque nós sabemos que todos nós participamos também da realidade e, seja de uma maneira consciente ou inconsciente, nós tendemos sempre a manipular, principalmente a história do outro. Então, por que denegrir a história de alguém baseado em quê? Baseado no meu preceito moral, baseado no meu preceito religioso, baseado no meu preceito cultural? Você observa que isso é uma forma desleal? Sócrates já dizia, né, que nós devemos sempre usar o filtro da bondade, o filtro da verdade, o filtro da utilidade, né? Por quê? Quando você usa alguns requisitos para avaliar a história de alguém, a última coisa que você vai fazer é denegrir a imagem desse alguém. E por que vai denegrir a imagem desse alguém? Porque você vai perceber que as coisas não são tão simplórias, tão simplificadas como a gente imagina. Infelizmente, as pessoas que gostam de denegrir, manchar a imagem de alguém, geralmente elas simplificam, né, todo o contexto histórico da pessoa e acreditam que é esse contexto histórico simplificado que é a verdade dos fatos em relação a outra pessoa. Mas quando você abrange mais o leque, você vê que a coisa é bem mais complexa. Percebendo que a coisa é mais complexa, com certeza você vai ter mais compreensão. Compreendendo, refletindo, obviamente que a última coisa que você vai querer dizer da história da outra pessoa é denegrir a imagem da outra pessoa ou dizer mal. Fique a dica aí. Um grande abraço, espero que isso possa ser útil para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazendo isso você com certeza vai nos ajudar a expandir mais o nosso canal. E é isso aí, pessoal, até uma próxima, um grande abraço.